Vou te contar como meu chefe levou o mérito por algo que eu criei do zero, e como no final, a verdade veio à tona de uma forma que mudou tudo. Vou contar com todos os detalhes possíveis, porque essa jornada não foi apenas uma sequência de eventos rápidos. Foi uma montanha-russa emocional, cheia de noites sem dormir, lágrimas contidas, discussões acaloradas, decisões difíceis e lições que carrego até hoje. Foi uma transformação que me levou do desespero à vitória. E para entender o quanto isso me marcou, preciso compartilhar cada momento, cada conversa que ecoa na minha mente. Tudo começou há cerca de 5 anos, em uma manhã chuvosa de outono em São Paulo. Eu morava em um apartamento pequeno no bairro da Liberdade, daqueles com paredes finas, onde você ouve os vizinhos discutindo sobre o jantar ou cantando no chuveiro. Acordava às 6 horas da manhã, o alarme do celular tocando uma melodia irritante que eu odiava, mas nunca mudava. Tomava um café preto forte, queimando a língua na pressa, e enfrentava o metrô lotado, espremido entre executivos apressados com fones de ouvido e estudantes com mochilas enormes cheias de livros. O cheiro de suor misturado com perfume barato era sufocante, e eu me perdia em pensamentos sobre códigos e algoritmos para não enlouquecer. Meu destino era a Tecnova, uma empresa de tecnologia média, instalada em um prédio moderno no Itaim Bibi, com fachada de vidro espelhado que refletia o céu cinzento da cidade e os carros buzinando lá embaixo. Entrava no elevador apertado, subia até o 5º andar e me dirigia ao meu cubículo. Um espaço apertado, com um monitor antigo que piscava de vez em quando, um teclado desgastado pelas horas de digitação e uma pilha de post-its amarelos rabiscados com ideias fragmentadas. Ali, eu era apenas mais um engenheiro de software no departamento de inovação. Amava o que fazia. Mergulhar em linhas de código, resolver problemas complexos como puzzles infinitos e criar soluções que podiam impactar o mundo real, facilitando a vida de equipes sobrecarregadas. Mas a realidade era dura. O salário mal cobria o aluguel exorbitante, as contas de luz e internet que chegavam pontualmente, e ainda sobrava um pouco para enviar a minha mãe viúva, que morava em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, lutando com pensão apertada e remédios caros. Sonhava com algo maior, talvez fundar minha própria startup, ou pelo menos ganhar um reconhecimento que me levasse a uma promoção, a um escritório com janela e um salário que permitisse viagens ou um carro decente. Meu chefe, Victor Ramos, era o arquétipo do gerente corporativo ambicioso e impiedoso. Alto, na casa dos 50 anos, com cabelo grisalho impecavelmente penteado para trás, sempre vestindo ternos caros de grife italiana e uma gravata vermelha que parecia um sinal de alerta para os subordinados. Ele era charmoso em reuniões, com um sorriso largo que conquistava a diretoria, mas por trás das portas fechadas, era um tubarão calculista, pronto para devorar qualquer ideia que o fizesse brilhar mais. Lembro de uma conversa casual no refeitório, no meu primeiro mês na empresa, quando ele se aproximou com uma xícara de café na mão. Alex, você é um dos meus subordinados talentosos. Eu vejo potencial em você. Trabalhe duro e, quem sabe, um dia você chega onde eu estou. Sua voz era confiante, quase paternal, mas seus olhos diziam outra coisa, uma frieza que me deixava desconfortável. Eu sorri e agradeci, mas no fundo, sentia que ele via em mim uma ferramenta, não um parceiro. Naquela época, a Tecnova passava por uma crise séria, que pairava como uma nuvem escura sobre todos nós. Nossos concorrentes, como a gigante americana Project AI e a startup brasileira Flowtech, estavam lançando aplicativos de gerenciamento de projetos que integravam inteligência artificial de forma revolucionária, prevendo atrasos com precisão assustadora, otimizando equipes baseadas em padrões comportamentais, e até sugerindo realocações de recursos com base em dados em tempo real coletados de ferramentas como e-mails e calendários. Nós, por outro lado, ainda usávamos ferramentas obsoletas, legados de sistemas dos anos 2000, e as vendas caíam mês a mês, com clientes migrando para opções mais modernas. Eu via isso não como um problema intransponível, mas como uma oportunidade dourada para brilhar. Em casa, depois do expediente, comecei a trabalhar em um protótipo pessoal, fugindo da rotina exaustiva. Meu apartamento virava um laboratório improvisado, laptop na mesa da cozinha, pilhas de livros sobre machine learning espalhados pelo chão e uma playlist de música eletrônica baixa para manter o foco. Chamava-se Nova Flow.
Era um software inovador que utilizava algoritmos de machine learning para analisar padrões em dados de projetos corporativos, prever gargalos potenciais, como sobrecarga de equipe, falhas em suprimentos ou conflitos de agenda, e sugerir otimizações automáticas, como redistribuição de tarefas, alertas preventivos via notificações push ou até integrações com ferramentas de comunicação como Slack. Não era apenas um app, era uma ferramenta que podia economizar milhões em perdas para empresas grandes, reduzindo o tempo de projeto em até 30%, baseado nos meus testes iniciais com datasets simulados. Codifiquei tudo sozinho, usando bibliotecas open source como TensorFlow para os modelos de ML, Pandas para manipulação de dados brutos e Flask para uma interface web básica e intuitiva. Passava noites inteiras no meu quarto escuro, iluminado apenas pela tela azulada do laptop, bebendo energéticos que deixavam meu coração acelerado e debugando erros que pareciam infinitos. Lembro de uma madrugada específica, por volta das 3 AM, quando, após horas lutando com um bug no algoritmo de previsão, um loop infinito que consumia toda a memória, finalmente vi os resultados perfeitos em um gráfico de teste. Uma linha verde subindo suavemente, representando eficiência otimizada em um projeto hipotético de construção. Gritei de alegria sozinho, acordando os vizinhos, mas não me importei. Era eufórico, sentindo que tinha algo revolucionário nas mãos. Testei exaustivamente com dados fictícios de projetos variados, de desenvolvimento de software a campanhas de marketing. Refinei os modelos com iterações constantes, ajustando hiperparâmetros como learning rate e batch size até a precisão chegar a 95%. No final, tinha algo que eu sabia ser ouro puro, mas eu guardava para mim, com medo de compartilhar prematuramente. E se alguém roubar? Pensava, enquanto salvava backups em drives criptografados. O momento decisivo, o chamado à aventura, veio em uma reunião de equipe semanal, realizada em uma sala de conferências fria, com ar-condicionado barulhento e cheiro de café requentado. Victor, sentado à cabeceira da mesa longa de madeira polida, anunciou com sua voz grave e autoritária: "A diretoria está pressionando por inovações radicais. Estamos perdendo mercado, e isso não pode continuar. Quem trouxer uma ideia viável que salve nosso departamento vai ganhar reconhecimento direto do CEO. Pensem grande, gente, eu conto com vocês." A sala murmurou com acenos nervosos, mas eu hesitei, meu coração batendo forte. Eu era tímido, o mais novo da equipe com apenas 2 anos de casa, e tinha pavor de ser ridicularizado. E se não der certo? E se rirem da minha ideia amadora, dizendo que é só um hobby de nerd? Pensei, enquanto tamborilava os dedos na mesa, sentindo o suor nas palmas das mãos. Mas então, durante o intervalo para café, Maria Oliveira se aproximou de mim no balcão de lanches, onde eu fingia me interessar por um bolinho seco. Maria era uma mulher forte, na casa dos 35 anos, com cabelo cacheado curto e olhos penetrantes que pareciam ler mentes. Ela tinha experiência em startups falidas, onde aprendeu a duras penas sobre traições corporativas e via potencial em ideias disruptivas. "Alex, eu vi você trabalhando naquele laptop velho durante o almoço ontem. O que é aquilo? Parece promissor. Seus olhos brilham quando você codifica", ela disse, com um sorriso encorajador, enquanto mexia seu café com leite devagar. Eu hesitei, mas algo na sua voz me deu coragem. "É um protótipo, Maria. Chama Nova Flow. Pode prever problemas em projetos antes que aconteçam. Mas, e se Victor achar ridículo?" Ela riu baixinho, tocando meu braço. "Ridículo? Alex, você é brilhante. Eu já vi chefes como Victor. Eles amam ideias prontas. Mostra isso pro mundo, ou vai se arrepender. Confia em mim. Eu passei por isso em uma startup onde minha ideia foi ignorada. E olha onde estou agora. Vamos, envia para ele." Suas palavras me inflamaram. Maria se tornou minha aliada inicial. Alguém que acreditava em mim quando eu duvidava de mim mesmo. Inspirado por ela, cruzei o limiar naquela mesma tarde. Enviei o protótipo para Victor por e-mail, com um documento anexado de 10 páginas explicando o conceito em detalhes, os algoritmos usados com exemplos de código, os testes realizados com gráficos de performance e o potencial de mercado baseado em relatórios que eu pesquisara online. "Acho que isso pode mudar o jogo para a Tecnova, Victor. Estou animado para discutir", escrevi no corpo do e-mail, com as mãos tremendo no teclado, sentindo uma mistura de excitação e terror. Dias depois,
Victor me chamou para uma reunião privada em sua sala envidraçada, com vista para o tráfego caótico da Avenida Faria Lima e os prédios altos competindo pelo céu. Ele estava animado, batendo na mesa com o punho cerrado, seus olhos brilhando com ambição. Alex, isso é genial. Os algoritmos, a integração com dados reais. Isso vai nos colocar no mapa. Vamos apresentar isso juntos na próxima reunião executiva. Você explica a parte técnica, os detalhes nerds que você domina, e eu cuido do pitch de negócios para vender a ideia aos engravatados da diretoria. O que acha, parceiro? Sua voz era entusiástica, quase como se fôssemos iguais. Meu coração acelerou. Senti-me no topo do mundo. Sério, Victor? Isso significa muito para mim. Eu trabalhei tanto nisso. Respondi, com a voz falhando de emoção. Ele sorriu dando uma palmada no meu ombro. Claro, Alex. Time que é time trabalha junto. Você vai brilhar. Imaginei promoções, aumentos, talvez até ações na empresa. Mas aí veio a primeira prova dura. Na reunião executiva, realizada em uma sala ampla com projetor de alta definição, café gourmet em térmicas prateadas e a diretoria sentada em cadeiras ergonômicas, Victor mudou o script completamente. Ele ficou de pé, confiante, com o slide do Nova Flow na tela grande, exibindo gráficos que eu havia criado. Senhoras e senhores, apresento o Nova Flow, minha ideia inovadora, desenvolvida sob minha liderança para revolucionar o gerenciamento de projetos. Com IA avançada, prevemos gargalos e otimizamos em tempo real. Isso vai nos dar uma vantagem competitiva enorme. Mencionou meu nome apenas de passagem. Um colaborador talentoso, o Alex aqui, ajudou na implementação técnica, seguindo minhas diretrizes. Eu fiquei chocado, sentado na ponta da mesa, sentindo o rosto queimar como se estivesse em chamas, o estômago revirando. Queria gritar, "Isso é meu! Eu criei do zero!" Mas o medo de perder o emprego me paralisou. Imagens de contas não pagas, e minha mãe dependendo de mim flasharam na minha mente. João Mendes, outro colega, um bajulador nato, magro e sempre com camisas impecáveis passadas a ferro, que lambia as botas de Victor em busca de favores, riu alto e aplaudiu entusiasticamente. Ótimo trabalho, chefe! Você é o visionário aqui, sem dúvida. Isso vai nos levar ao topo. Os outros na sala acenaram, e Victor sorriu triunfante, enquanto eu engolia lágrimas de frustração. Aquela noite, de volta ao meu apartamento, refleti por horas, andando de um lado para o outro no piso frio de cerâmica, a chuva batendo na janela como um lembrete da minha miséria. Como ele pôde fazer isso? Eu confiei nele. Murmurei para mim mesmo, socando o ar. Isso não estava certo. Eu havia criado tudo, do zero. Mas o que fazer? Era minha palavra contra a de um gerente sênior com anos de empresa. Dormi mal, sonhando com códigos quebrados e risadas corporativas ecoando. No dia seguinte, ainda abalado, decidi buscar ajuda externa. Foi quando conheci a doutora Helena Costa, uma advogada especializada em propriedade intelectual, em um meetup de tecnologia no centro da cidade. O evento era em um coworking barulhento, com pizzas gordurosas e networking forçado entre devs e empreendedores. Helena era uma senhora de meia idade, com óculos redondos e uma pasta cheia de casos vencidos, que palestrava sobre protegendo suas ideias no mundo digital. Após a palestra, conversei com ela no canto da sala, minha voz tremendo. Doutora Helena, hipoteticamente? E se alguém no trabalho roubar sua criação? O que fazer? Ela me olhou nos olhos, séria. Alex, não é hipotético, né? Eu vejo isso o tempo todo. Documente tudo. E-mails, commits no GitHub, timestamps de arquivos. Não confronte ainda. Construa um caso sólido como uma rocha. Eu ajudei dezenas de desenvolvedores como você, que foram pisoteados por chefes ambiciosos. Me liga amanhã e vamos planejar. Suas palavras foram um bálsamo. Ela se tornou minha mentora, guiando-me por e-mails longos e chamadas semanais, ensinando sobre leis de direitos autorais brasileiras, cláusulas de contratos de emprego e como navegar no labirinto traiçoeiro do mundo corporativo, sem se queimar prematuramente. Os meses seguintes foram um turbilhão de provas, desafios e tensão crescente que testavam minha sanidade. Victor promoveu o Nova Flow internamente com fanfarra, organizando demos para outros departamentos em salas lotadas, onde ele se gabava. Essa ferramenta que eu desenvolvi vai transformar nossa eficiência,
A empresa o adotou como produto principal, integrando-o ao portfólio oficial com atualizações constantes. Atualizações que eu era forçado a fazer sem crédito. Vendas explodiram. Lembro de um e-mail corporativo triunfante anunciando contratos milionários com multinacionais como uma rede de varejo global e uma fabricante de automóveis brasileira. Graças à visão de Victor Ramos, estamos de volta ao jogo, dizia o CEO. Eu via meu trabalho sendo elogiado em newsletters coloridas e relatórios anuais impressos, mas sempre com o nome de Victor estampado como criador e visionário. Ele ganhou uma promoção para diretor de inovação, com um escritório maior, decorado com troféus e uma vista panorâmica, e um salário que eu só podia imaginar, baseado nos rumores de carro novo e viagens de luxo. E eu recebi um bônus patético de $5.000, pelo apoio técnico, como Victor disse em uma mensagem fria por e-mail, e uma palmada nas costas em uma reunião de equipe casual. Bom trabalho, time. Sem vocês, nada disso seria possível. Ele proclamou, com um sorriso falso, enquanto eu forçava um aceno, sentindo Billy subir na garganta. João Mendes, agora promovido a assistente pessoal de Victor, espalhava boatos pelos corredores e no grupo de WhatsApp da equipe. Alex é bom em código, mas precisa de supervisão constante. Victor é o verdadeiro visionário. Ele vê o quadro maior, enquanto Alex só executa. Eu ouvia isso no refeitório, enquanto comia meu marmitex solitário, sentindo isolation. Por que você não reage, Alex? Isso é injusto, Maria me disse em uma conversa secreta no café da esquina, seus olhos cheios de indignação. Eu estou coletando provas, Maria. Victor admitiu em uma reunião que não entende o código. Alex, explica isso de novo. Eu não sou o nerd aqui, ele disse. Eu anotei tudo. Ela assentiu, apertando minha mão. Você é forte, Alex. Não deixa isso te quebrar. Eu vi meu ex-chefe fazer o mesmo com uma amiga, e ela desistiu. Não você. Vamos pegar esse canalha juntos. A crise se aprofundou quando a Tecnova anunciou em um comunicado pomposo enviado por e-mail para toda a empresa que o Nova Flow seria apresentado em uma conferência internacional de tecnologia em Las Vegas, a maior do setor, com milhares de participantes de todo o mundo, palestrantes famosos e stands de empresas como Google e Microsoft. Victor seria o keynote speaker, discursando sobre sua criação inovadora em um palco com luzes estroboscópicas. Eu fui convidado como suporte técnico, mas, na verdade, era para consertar bugs de última hora e garantir que a demo rodasse lisa durante a apresentação. A viagem foi estressante. Voo longo de 20 horas com turbulências, jet lag que me deixava zonzo, hotel luxuoso pago pela empresa com piscina que eu nem usei. Lá, no quarto ao lado do de Victor, ouvi ele ensaiando no banheiro através da parede fina. Eu concebi o Nova Flow em uma noite de inspiração, vendo as necessidades do mercado e liderando a equipe para o sucesso. Meu sangue ferveu, senti náuseas de raiva, socando o travesseiro para não gritar. Como ele ousa? Isso é roubo, pensei, chorando baixinho pela primeira vez, sentindo a solidão do quarto estranho. Na conferência, no salão principal lotado com luzes neon, telões gigantes e um burburinho constante de networking, Victor subiu ao palco confiante, slides impecáveis projetados atrás dele, com animações que eu havia programado. Seu discurso foi eloquente, cheio de jargões de negócios, mas vazio de detalhes técnicos reais. Durante o painel de Q&A, um investidor barbudo de uma VC de Silicon Valley, vestindo uma camiseta de startup, perguntou sobre os detalhes do algoritmo de previsão. Como exatamente o modelo lida com dados não lineares e evita bias em datasets desbalanceados? Victor gaguejou, suando sob as luzes quentes. Bem, é uma combinação avançada de redes neurais e técnicas de ensemble. Nossa equipe cuidou disso. Ele não sabia nada. Do fundo da sala, levantei a mão tremendo, meu coração martelando como um tambor. Eu posso explicar, como parte da equipe técnica, disse alto, a voz ecoando pelo microfone que um assistente me passou. Victor me lançou um olhar assassino, seus olhos estreitados como lâminas. Mas o moderador, uma mulher simpática com sotaque britânico, me deu a palavra. Por favor, venha ao palco. Caminhei até lá, pernas fracas, e expliquei tudo. Os layers do modelo convolutional. As funções de perda customizadas com Cross Entropy Weighted. As otimizações com Gradient Descent adaptativo. E até um truque pessoal para lidar com overfitting em datasets pequenos,
usando dropout randomizado. Revelei nuances que só o criador saberia, como a integração de um módulo de explainability com shape values. A plateia aplaudiu de pé, flashes de câmeras piscando, e um jornalista da TechCrunch, sentado na primeira fila com um notebook, anotou furiosamente: "Parece que o verdadeiro gênio está aqui no palco agora. Victor, você concorda?" Victor minimizou no microfone, forçando um riso. "Alex é uma parte valiosa da equipe, claro. Sem ele, a implementação não seria a mesma." De volta ao Brasil, o clima no escritório azedou como leite estragado. Victor me chamou para uma conversa informal em sua sala nova, com um sofá de couro macio, quadros abstratos nas paredes e um cheiro de colônia cara. Ele fechou a porta com um clique ominoso e se sentou, cruzando os braços. "Alex, o que foi aquilo na conferência? Você está se promovendo demais, roubando o spotlight. Lembre-se do seu lugar na hierarquia. Eu sou o líder aqui." Sua voz era baixa e ameaçadora, os olhos frios como gelo. Eu gravei a conversa em segredo no meu celular, escondido no bolso, graças ao conselho prévio de Helena. "Victor, eu só expliquei o que sei. O NovaFlow é importante para mim", respondi, tentando manter a calma, mas minha voz tremeu. Ele riu sarcasticamente. "Importante? Alex, eu levei o crédito porque sou o líder. É assim que o jogo corporativo funciona. Ideias vêm de baixo, mas visão vem de cima. Se você não gosta, a porta está aberta." Aquelas palavras foram o estopim, cortando como uma faca. Saí dali tremendo, ligando para Helena imediatamente. "Ele admitiu, Helena. Gravei tudo. O que faço agora?" Ela, calma como sempre, respondeu: "Bom trabalho, Alex. Isso é ouro. Com aliados como Maria e essas evidências, logs de código com seus timestamps, e-mails iniciais, estamos prontos para agir. Mas prepare-se, vai ser guerra." Processei a Tecnova por roubo de propriedade intelectual e violação de direitos autorais. Helena liderou o caso com maestria, preparando dossiês volumosos em seu escritório no centro de São Paulo, cheio de livros jurídicos e pilhas de papéis. Foi um inferno prolongado que durou quase um ano. Audiências no Tribunal Trabalhista com juízes sérios em togas pretas e salas abafadas cheias de eco. Depoimentos tensos onde eu suava frio no banco das testemunhas, respondendo perguntas afiadas dos advogados de defesa. "Senhor Silva, você não assinou um contrato cedendo direitos à empresa?" perguntavam. "Sim, mas o protótipo foi criado no meu tempo livre antes de compartilhar", eu respondia, guiado por Helena. Victor contratou advogados caros de um escritório renomado, pintando-me como um funcionário insubordinado e vingativo. Alex sempre foi problemático, questionando a autoridade e causando discórdia, alegaram em documentos. João Mendes testemunhou contra mim com um sorriso falso no tribunal. "Ele é preguiçoso, chefe. Precisa de empurrões constantes para entregar. Victor é quem inspirou tudo." Mas Maria depôs a meu favor com convicção, sua voz firme ecoando na sala. "Alex criou o NovaFlow sozinho, do conceito ao código. Eu vi os e-mails, ouvi as reuniões. Victor só assinou os relatórios e colheu os créditos. Isso é injusto, e eu não vou ficar calada." As evidências digitais foram decisivas. Commits no Git da empresa mostravam meu nome em 98% das alterações com datas anteriores a qualquer envolvimento de Victor. E-mails com anexos do protótipo. Até a gravação da conversa que Helena argumentou ser admissível como prova de má-fé intencional. Durante o processo, minha vida virou de cabeça para baixo como um furacão. Fui demitido sumariamente por insubordinação grave, com uma carta fria entregue por uma RH impassível no corredor do escritório. "Alex, sinto muito, mas ordens de cima", ela disse, evitando meus olhos. Fiquei desempregado, vivendo de economias minguantes que evaporavam rápido, contas de luz e aluguel acumulando na mesa da cozinha como uma torre instável. Amigos do trabalho sumiram, temendo retaliação de Victor. Minha família, especialmente minha mãe, duvidava em chamadas emocionais. "Alex, filho, por que brigar com os grandes? Aceita e segue em frente. Eu preciso de você bem, não estressado assim." Chorei ao telefone com ela uma noite. "Mãe, eles roubaram meu sonho. Como eu aceito isso?" Ela, com voz trêmula: "Você é forte, meu menino. Deus vê tudo. Continua lutando, mas cuida do coração."
Noites de insônia me consumiam, ansiedade atacando como ondas, pensamentos de desistir me assombrando. E se eu perco tudo? E se sou rotulado como problemático para sempre? Era o abismo mais profundo, o momento em que me sentia um fracasso total, questionando minha sanidade. Mas Helena me motivava em chamadas semanais, sua voz como uma âncora. Heróis caem, Alex, mas se levantam mais fortes. Lembra do que eu te disse no Meetup? Isso é sua prova de fogo. Foque no futuro. Visualize a vitória. Para sobreviver, comecei a freelar em plataformas online como Upwork e Freelancer, codificando apps simples para clientes pequenos, trabalhando de pijama na mesa da cozinha. Usei meu conhecimento do Nova Flow para criar uma versão open source melhorada, chamada FreeFlow, com features adicionais como integração com APIs de nuvem como AWS e visualizações interativas em Dash. Publiquei no GitHub e, aos poucos, ganhei tração. Desenvolvedores comentavam entusiasmados, forks surgiam, uma comunidade pequena se formava ao redor com issues e pull requests. Isso é incrível, Alex. Melhor que ferramentas pagas, escreveu um dev anônimo, me dando um sopro de esperança. A recompensa veio no tribunal, em uma audiência final chuvosa que parecia simbólica. O juiz, um homem idoso com voz firme e óculos bifocais, decidiu a meu favor após revisar as provas irrefutáveis. E-mails detalhados, gravações cristalinas, logs digitais imutáveis. As evidências são claras. Há violação flagrante, proclamou, batendo o martelo. A Tecnova foi multada em 2 milhões de dólares por violação de direitos. E eu ganhei royalties de 20% sobre todas as vendas futuras do Nova Flow, além de uma indenização retroativa que somava centenas de milhares. Victor foi demitido em desgraça. O CEO, furioso com o escândalo que manchava a reputação da empresa, o expulsou publicamente em um comunicado interno lido em voz alta em uma reunião geral. Traições como essa não têm lugar aqui. João perdeu toda a credibilidade, sendo rebaixado a uma posição júnior e eventualmente saindo da empresa por motivos pessoais, murmurando desculpas vazias no corredor. A notícia viralizou na mídia tech. Portais como o G1 Tech e blogs especializados publicaram artigos com títulos como Engenheiro expõe chefe ladrão de ideias em processo milionário, com minha foto anônima e detalhes do caso que me transformaram em um herói improvável para devs oprimidos. O caminho de volta foi doce e transformador, como um amanhecer após uma longa noite. Com o dinheiro da indenização e royalties iniciais fluindo, fundei minha própria startup, a Silva Tech, em um coworking modesto no bairro do Pinheiros, com mesas compartilhadas e um vibe criativa. Foquei em ferramentas de IA éticas, com transparência em créditos e direitos autorais embutidos nos contratos desde o dia 1. Maria se juntou como sócia de design, trazendo sua expertise para interfaces intuitivas e user-friendly. Em nossa primeira reunião, ela disse emocionada: Alex, isso é nosso agora. Nada de chefes ladrões. Vamos construir algo honesto. Helena virou consultora legal, revisando todos os documentos com seu olhar afiado. Nunca mais deixe alguém pisar em você, Alex. Você é o chefe agora. Meu FreeFlow explodiu organicamente. Downloads aos milhões no GitHub, artigos em fóruns como Reddit e Stack Overflow, elogiando a ferramenta como o futuro do gerenciamento open source. Investidores de venture capital batendo a porta com propostas de funding multimilionárias em reuniões virtuais. Hoje, a Silvatech vale mais que a Tecnova, em seu auge com escritórios em São Paulo, filiais em expansão para Rio e Miami, empregando dezenas de talentos que eu cuido pessoalmente para que sejam reconhecidos. Bônus justos, créditos em projetos e um ambiente onde ideias são celebradas não roubadas. A virada final, o fechamento perfeito que selou minha jornada, veio 1 ano depois, em uma tarde ensolarada de primavera. Victor me contatou por LinkedIn, com uma mensagem humilde e inesperada. Alex, eu errei feio. Fui arrogante, cego pela ambição. Aprendi a lição dura depois de perder tudo: emprego, reputação. Me dá uma chance de emprego na sua empresa? Eu sou bom em gerenciamento e prometo lealdade. Li e reli, sentindo uma mistura de pena, raiva residual e satisfação profunda. Respondi educadamente, após pensar por horas. Victor, aprenda com isso e siga em frente.
Reconheça o valor das pessoas ao seu redor. Boa sorte na sua jornada. Foi o fechamento que eu precisava. Uma catarse emocional. Hoje, olho para trás e vejo uma jornada completa, cheia de lições amargas e doces. Saí de um cubículo opressivo para o topo de minha própria montanha, transformado por diálogos que me moldaram, emoções que me fortaleceram. A verdade sempre vem à tona, e quando vem, é gloriosa, trazendo não só justiça, mas uma vida reinventada, cheia de propósito e liberdade.